Muito bem, pessoal. Nós vamos começar agora uma introdução de uma ferramenta que é fundamental, importantíssima em química, que vai inclusive englobar as leis ponderais que nós acabamos de ver, vai nos dar uma capacidade de estimar, né, massas de reagente, volume de gases numa reação, massa de produtos formados, quanto que você vai precisar de um reagente para determinar a quantidade de um produto formado. Quando a gente fala de cálculo estequiométrico, né, nós estamos falando justamente a nossa capacidade de prever coisas, prever quantidade de participantes numa reação, sabendo alguma informação de algum desses compostos que devem ser utilizados na reação química, né? Então, a motivação inicial, que é uma introdução clássica, e eu não vou fugir dessa introdução clássica, tá? Quando a gente pega, por exemplo, uma reação genérica aqui qualquer, que eu vou colocar, por exemplo, uma proporção qualquer, que a gente lê uma molécula de A reage com duas moléculas de B, formando uma molécula de C e três moléculas de D, né? A gente pode colocar aqui uma molécula, duas moléculas, duas molés, forma uma molé de C e 3 molé de D aqui, né? Muito bem. Se a gente pegar duas moléculas, né, aqui, né, a gente vai precisar também, vai ter que dobrar a quantidade de B. Então, vai precisar de 4, vai ter que dobrar a quantidade aqui e vai ter que dobrar a quantidade aqui produzida de D. Né? Se eu começar a pegar 10 moléculas aqui, né, na verdade eu vou precisar de quanto? Eu vou precisar de 20 aqui, ó, 10 vezes 2 moléculas. Tá? Aí eu pego 10 vezes uma molécula aqui de C sendo produzida e 10 vezes 3 moléculas de C. Então, repara que a proporção, que é 1 para 2 para 1 para 3, está sempre sendo seguida. Tá? Então, meio que a lei de Proust está por trás disso daí, né? E aí, se a gente brincar aqui e fizer um negócio assim, ó, vamos pegar 6 vezes 10 a 23 dessa A, vai? 6 vezes 10 a 23 moléculas dessa A. E aí eu vou pegar 6 vezes 10 a 20, vou multiplicar 6 vezes 10 a 23 vezes 2 moléculas aqui, né? Aí eu vou pegar aqui, né, 6 vezes 10 a 23 vezes uma molécula aqui. Aí eu vou pegar 6 vezes 10 a 23, só que eu tenho que conservar o fator 6 vezes 10 a 23, vai para todo mundo. Vezes 3 moléculas aqui. Na verdade, se você perceber aqui, ó, você tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. O que é isso daqui? É 1 mol. Então, 1 mol de A. Aí 6 vezes 10 a 23 vezes 2 moléculas. 2 mol. 6 vezes 10 a 23 vezes uma molécula aqui. 1 mol. 6 vezes 10 a 23 moléculas vezes 3. São 3 mols. Então, repara que uma reação química, e em uma reação química em escala, vamos dizer, laboratorial, industrial, a gente não usa uma molécula, duas moléculas, uma molécula, 3 moléculas aqui. Nós usamos quantidades que vão da ordem do número de Avogadro. E usando quantidades da ordem do número de Avogadro, nós lemos essa reação usando a proporção em mol. 1 mol de A vai reagir com 2 mols de B, formando 1 mol de C e formando 3 mols de D. E essa proporção 1 para 2 para 1 para 3 sempre vai ser respeitada e é fundamentada nas leis ponderais que nós vimos na aula anterior, certo? Então é usando essa proporção entre mols, entre os coeficientes de balanceamento que foram estabelecidos na reação, é que nós somos capazes
de estimar quanto de um produto vai ser formado, quanto de um reagente vai ser necessário para fazer uma reação. Então, vamos dar 2 exemplos para ficar mais claro, porque a estequiometria funciona de fato quando a gente coloca em exemplos em variados casos para a gente discutir. Então, vamos pegar, imagina que a gente tem algum paciente, uma pessoa ingeriu leite de magnésio, um antiácido estomacal, ingeriu 0,58 gramas e foi lá para o estômago dele, tá? Então, o que vai acontecer lá no estômago? Então, você tem o HCl, certo? Que vai reagir com o MgOH2, que foi o comprimido ingerido pela pessoa, e dessa reação, nós vamos pegar 2 aqui HCl, porque 2 hidrogênios são necessários para neutralizar 2 hidroxinas, vão formar 2 águas aqui. E vai ter o Mg2+, reagindo aqui, se ligando com o Cl-, formando Mg, o cloreto de magnésio. Muito bem. Essa é a reação que a gente tem. Vamos perguntar, por exemplo, quanto de HCl foi neutralizado? Qual que é a massa de HCl que foi neutralizada? Por essa quantidade que eu falei de 0,58 gramas de MgOH2 no estômago, que foi ingerido e foi lá para o estômago, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente faz da seguinte maneira. Uma maneira muito prática é chegar e fazer o seguinte, ó. A gente lê a reação, ó, tá? 2 mols de HCl são neutralizados por 1 mol de MgOH2. Reagem com 1 mol de MgOH2. Certinho? Muito bem. O que a gente tem aqui é o seguinte. A gente falou assim, ó. O cara ingeriu 0,58 gramas de MgOH2. Repara, quando eu estou pensando aqui numa própria regrinha de 3, né? A mol não vai combinar com esse cara aqui, né? Então, como é que eu vou fazer aqui, né? De que maneira nós vamos pensar? Eu quero a massa de HCl que vai ser neutralizada por este MgOH2, por 0,58 gramas de MgOH2 aqui. E aí, como é que a gente faz isso daqui? A gente faz de uma maneira muito simples, ó. Mol não casa com grama. Mol não casa com grama aqui. Então, a gente pega esse mol. O que é a massa? Você tem que perguntar, o que é a massa em 1 mol? A massa em 1 mol é a massa molar. É a massa molar do MgOH2. Então, a massa molar do MgOH2, por isso que eu coloquei aqui em cima, ó, as massas molares. Ó. Então, vamos lá. Vamos calcular as massas molares aí. Então, a massa molar do MgOH2, vamos fazer de cabeça aqui, ó. O com H, 16 mais 1, 17 vezes 2, 34. 34 mais 24, 58 gramas. Aí, ó, veja, aqui do HCl eu tenho 2 mol, então 2 vezes. Então, essa primeira linha é a linha que a gente vê aqui, que é a linha determinada pelo balanceamento, por esse 2 e por esse 1, certo? Então, o mol do HCl é 36,5, é 1 do hidrogênio mais 35,5. 36,5. E aí é só a gente resolver essa regrinha de 3 que está em azul, ó. Massa do HCl, aí tem um 58 aqui, vezes massa do HCl, 2 vezes 36,5, dividido por, né, vezes 0,58. E aí não tem nada de dividido aqui, e a gente passa o 58 dividindo. Então vai ser 2 vezes 36,5 vezes 0,58 dividido por 58. Então a gente vai ter aqui 0,01. 2 vezes 36,5 dá 73 vezes 0,01, 0,73 gramas. Essa é a massa de HCl que vai ser lá neutralizada no estômago.
A gente pode fazer outro tipo de pergunta, criar outro tipo de pergunta aqui, que é, vamos, por exemplo, nesse mesmo sistema, com esses, calcular a quantidade, um número de moléculas de moléculas de H2O produzido, por exemplo. Então veja, qual que é a proporção? A proporção, eu tenho a informação minha sobre MgOH2, né? Podemos colocar aqui, né? O MgOH2, a gente tem o seguinte, 1 mol de MgOH2 produz 2 mols de água. Só que 1 mol de MgOH2 é a mesma coisa que dizer o quê? 6 vezes 10 a 23 MgOH2 produzem 2 O2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Perfeito. Agora, se eu colocar aqui 0,58 gramas, não pode. Isso aqui não tá legal, isso daqui não é bom. Então, nós temos que converter o 0,58 em mol, tá? Ou em moléculas. Aí vai de cada pessoa. Então, vamos lá. Vamos pegar esse 0,58 que foi dado no enunciado e perguntar quantos mols tem aqui. Mas eu sei que em 1 mol, aqui no cantinho você está vendo, tem 58 gramas. A gente acabou de calcular. Ou seja, se fizer essa conta, dá 0,01 mol aqui. Certo? Então, eu posso pensar 0,01 mol. A gente pode vir aqui, ó, 1 mol, 6 vezes 10 a 23. 0,01 mol, x. Se você fizer essa conta aqui, o x vai dar, faz a continha, dá 6 vezes 10 a 21. Então, eu estou colocando, ó, 6 vezes 10 a 21 de MgOH2, moléculas de MgOH2, quantas moléculas de água vão sair? Aí você faz essa continha, você vai ter aqui, ó, 6 vezes 10 a 21 vezes 2 vezes 6 vezes 10 a 23 dividido por 6 vezes 10 a 23. Tchau, 6 vezes 10 a 23 vai dar 12 vezes 10 a 21 moléculas aí de água que foram produzidas nesse processo. Tudo bem? Então, isso é uma coisa legal, uma coisa importante, uma coisa que é bom que você treine sempre bastante exercícios de estequiometria. Agora, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui o volume de CO2 produzido na queima de propano. Então, quem que é o propano? O propano é C3H8. Quando a gente pega propano e queima com oxigênio, vai sair aqui CO2 e vai sair a água, né? No caso aqui vão sair 3 mols, então se queimar 1 mol aqui, vão sair 3 mols de CO2. Aí nós precisamos de 4 mols de água. E nós precisamos 5 aqui mols de oxigênio para dar os 10 oxigênios. Ó, 3 vezes 2, 6, com 4, 10. Beleza. Aí o que está acontecendo? Imagina que foi produzido 14,4 litros de CO2. E a minha pergunta é, qual foi a massa de propano queimada? Para a gente chegar nisso, né? Qual foi a massa de propano para a gente liberar esses 14,4 litros? Aí você fala, poxa, é gás, né? Isso daqui é tudo gás. Aqui, o líquido aqui formado, por exemplo. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, sempre falar, a proporção, ó, é 1 mol de propano para 3 mols de CO2. Então, se eu montar a reação aqui, ó, a leitura tem a 1 mol de C3H8 para 3 mol de CO2, certo? Aí a gente pensa um pouquinho.
Se a gente colocar 14,4 litros de CO2 aqui, o que vai acontecer aqui? Não dá, né? Litro não vai causar com mol. Então a gente tem que converter esse 14,4 aqui litros em mol para a gente conseguir fazer a continha. Então, como é que a gente conduz volume de um gás que tem temperatura, tem pressão? Vamos usar o PV igual a NRT. Então, PV igual a nRT para o CO2 aqui, ó. Então, a pressão 0,82, o volume 14,4, número de mols é o que a gente quer, R em atm, litro, mol Kelvin é 0,082 e a temperatura 300 Kelvin, 27 mais 273. Então, N igual, se a gente parar aqui para pensar aqui, ó, tem um 10, então vai cortar, né? O 0,082 vai passar de dividindo, então a gente vai ter 144 dividido por 300. E aí, 144 por 300 vai dar aí pra gente o número de 0. Vamos lá, vamos fazer essa continha aqui. Quanto que dá essa continha? Vamos usar a nossa calculadora aqui para a gente não fazer nenhuma besteira, né? 144 dividido por 300 aqui. 0,48 mols de CO2. Muito bem. Aí a gente pode voltar aqui, ó. Vamos voltar ali, ó. Então eu tenho 0,48 mol de CO2. Quantos mols de propano nós vamos ter aqui, ó? Quantos mols de propano? Vou colocar um x. Então 3x igual a 0,48. X igual a 0,16 mol de propano. Uma vez que eu achei o número de mols de propano, o que eu posso fazer? Achar a massa. Como? Então isso aqui é de propano. Então vamos achar a massa. 1 mol de propano, massa molar, vamos lá. 8 do hidrogênio, 3 vezes 12, 36 com 8 dá 44, né? Exatamente 44. Ó, só revendo a conta, 3 vezes 12, 36, com 8, 44. E, portanto, nós temos 0,16 mol. Que massa de propano que foi queimada. Então, a massa de propano vai ser 0,16 vezes 44. Vamos fazer a continha. 16 vezes 44. 7,04 gramas aí. De propano foram queimados para produzir aquela quantidade de 14,4 litros de CO2 no início do meu problema. Certo, pessoal? Então, problemas de estequiometria são esses. São capazes de... A gente tem informação sobre um composto. Às vezes é a massa. Às vezes é o volume. E a minha dica é, converta em mol. Se você tem insegurança, converta em mol. Tem que usar a proporção molar. Então, converte em mol esses valores de massa, esses valores de volume, tá, que você tem. E aí, faça a proporção. Aí, a hora que você faz a proporção, acha o número de mols daquilo que você quer, você calcula a grandeza pedida na sua questão ou na sua proposição inicial. Certo? Grande abraço, pessoal!